Olá pessoal, hoje nós vamos estudar razão e proporção. Razão é o quociente de dois números A e B com B diferente de zero. Quer dizer que o número B não pode ser zero. Então a gente pode representar na seguinte forma esses números: A sobre B. Então uma razão entre A e B. Ou também nós podemos representar por A, dois pontos, B. Então são formas de representar uma razão, tá? Na forma de fração, tá? Ou também nessa outra forma aqui. Agora vamos fazer um exemplo, então. Numa turma de 35 estudantes, 14 são meninas. Qual é a razão de meninas para o número de estudantes? Então, pessoal, nós precisamos olhar a ordem que veio o que foi pedido aqui. Qual é a razão de meninas? Então, meninas para o número de estudantes. Então, estudantes. Então, qual a razão de meninas para estudantes? Depois do para, então, vem o número de baixo. Então, meninas são 14, né? Para estudantes, 35. Então, esse seria a razão, 14 para 35. No entanto, nós podemos simplificar por 7 esse número, né? E podemos apresentar numa outra forma, que é 2 para 5. Ou seja, de cada 5 estudantes, 2 são meninas. No entanto, os outros 3 seriam meninos. Isso aqui também nós já vamos ver que é uma proporção. 14 para 35 é o mesmo que 2 para 5. Tá? Então a forma mais simples de representar é 2 para 5, a razão de meninas para estudantes. Agora, vamos ver um exemplo 2. Um agricultor cultiva 30 hectares de uma propriedade de um total de 50 hectares. Qual a razão da área não cultivada para a área cultivada? Então ele quer a razão da área não cultivada para a área cultivada ou plantada. Então, gente, vamos ver aqui, ó. Um agricultor cultiva 30 hectares, então a área cultivada dele é 30, tá? É o que está perguntando a razão. De uma propriedade de um total de 50 hectares. 50 é o total. Então, se do total de 50, 30 é cultivado, quanto está faltando para não ser cultivada? 20. Então, 20 para 30. Então, de um total de 50 hectares, 20 não são cultivados, né? E 30 são cultivados, de lavoura ou para gado, né? É cultivado, então, né? 30. Isso é uma razão. No entanto, eu posso escrever isso aqui de outra forma, simplificando por 10. Simplificando por 10, né? Nós vamos ter 2 para 3. Ou seja, para cada 2 hectares não cultivados, não plantados, 3 hectares são cultivados e plantados, né? Num total de 5 hectares, se nós tivéssemos 5 no total, 2 não são cultivados e 3 são cultivados, né? Se eu pego 20, então 20 para 30, certo? Bem, então, como a gente percebeu aqui que simplificando nós teríamos uma proporção, então agora nós vamos utilizar essa proporção. O que vem a ser a proporção? Bem, a proporção representa uma relação de igualdade entre duas razões. É o que a gente tem aqui em cima, ó. Tem uma razão aqui, outra razão aqui. Essa igualdade no meio, isso é uma proporção. Ou seja, uma razão, as razões levam a uma proporção. E ainda, a proporção, ela tem uma propriedade que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Agora, o que são extremos e o que são meios e o que é produto? Produto, pessoal, é multiplicação. É uma continha de vezes. Né? Extremos são os que estão para fora. E os meios, os que estão para dentro. Tá? Vamos ver aqui, então, um exemplo. Os números 2, 5, 4 e 10 representam uma proporção? Ora, pessoal, se nós pegarmos os meios e os extremos, o produto é igual?
Então vejam, quem são os meios aqui, né? 5 vezes 4 é igual a 2 vezes 10. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 10, 20 também. Então, quando ele pergunta os números 2, 5, 4 e 10 representam uma proporção? Sim, representam. Isso aqui é uma maneira de resolver. Ou nós podemos também utilizar uma outra maneira, escrevendo na forma de fração. 2 para 5 igual a 4 sobre 10. E daqui é que surge dessa propriedade a multiplicação cruzada, que nós usamos muito, principalmente em regra de 3. Então vejam, eu escrevo 2 está para 5, assim como, igual, 4 está para 10. Vejam que a multiplicação cruzada aqui funciona, ó. 2 vezes 10 igual a 5 vezes 4, né? Que é 20 igual a 20. Tá? Então existem essas duas maneiras de resolver, tá? Pegando assim na horizontal ou montando as frações. Para resolver problemas, geralmente vamos usar as razões, né? As frações. O exemplo 4. Os números 3, 7, 5 e 12 representam uma proporção? Ora, pessoal, os meios, quem está no meio é o 7 e o 5. Então, 7 vezes 5, o produto, né, vezes, é igual ao produto dos extremos, 3 vezes 12. Então, 7 vezes 5, 35. E 3 vezes 12, 36. Isso é diferente. Então, a resposta, se esses números representam uma proporção, nós dizemos não. Não representam uma proporção. Ou, gente, nós podemos resolver isso de uma outra forma, né? Nós podemos escrever 3 está para 7, assim como 5 está para 12. 5 está para 12. Então, os extremos aqui é quem começa e quem termina. Quem começa é 3, quem termina é o 12. 3 vezes 12, igual aos meios. Aqui quem está no meio é o 7 e o 5. 7 vezes 5. 3 vezes 12, 36. 7 vezes 5, 35. Isso não é igual, tá? Então, resolvemos de duas maneiras distintas a mesma questão. E por último, para nós finalizarmos, nós vamos resolver o exemplo 5. Tá? O que diz o exemplo 5? Em uma residência, a razão entre a área construída e a área livre é de 2 para 3. Sabendo que a área construída é de 90 metros quadrados, qual é a área livre? Então aqui nós temos um problema que envolve fração. Então vamos primeiro organizar essa resolução. Em uma residência, a razão entre a área construída, então a área construída, e a área livre. Então, a área livre. Então, a razão entre a área construída é de 2 para 3. Ó, a razão entre a área construída e a área livre é de 2 para 3. Então, construída é 2, área livre 3. Então, montando aqui a nossa proporção, sabendo que a área construída é 90 metros quadrados, qual é a área livre? X. Né? Temos uma regra de 3 aqui nesse problema de razão. Né? Nós temos 3 elementos, vamos procurar o quarto. Tá? Bem, pessoal, então multiplicando aqui os extremos, 2 vezes x. E multiplicando os meios, 3 vezes 90. Né? Logo, 2 vezes x, 2x, igual a 270. Né? 3 vezes 90. Logo, x vai ser igual a 270 sobre 2. A metade de 270 é 135. 135 metros quadrados de área livre. Então, 90 metros dessa área são construídos e 135 não são. Qual seria o total da área
dessa residência, desse terreno, né? Então seria 135 livre, mais os 90 que é construído, que daria 225 metros quadrados. Agora, pessoal, procurem resolver os exercícios da lista e bom estudo!